Olá, professores e professoras do terceiro ano. Nós, juntinhos novamente, para então dialogar mais um pouquinho. Nós estamos aqui falando com os professores e professoras do terceiro ano, volume 2 e agora do capítulo 5. Nós já sabemos que no capítulo 5, as habilidades que foram exploradas no capítulo 1, 2, 3 e 4, agora elas mudam, não é verdade? Então nós vamos conhecer essas habilidades. Eu sou a professora Janete Xavier, pertenço à editora Saviesa e vamos falar da coleção Descomplica Saberes. Vamos comigo, olha só. Então, a habilidade agora é a LP04. A LP04, ela traz identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais, em textos multissemióticos. Os textos que envolvem o quê? Linguagem verbal e não verbal, que são também chamados de multimodais. E a LP06, identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E a LP06 é recuperar as relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. Vamos saber agora com quais descritores essas habilidades se relacionam. Vamos começar primeiro com a LP04. A LP04 relaciona-se com reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso da linguagem figurada, gírias, interjeições, onomatopeias. Já o LP06, identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E por fim a LP06, aqui a diferença está do 0 ao terceiro ano, aqui está do terceiro ao quinto ano, não é? Elas têm a mesma numeração, mas elas valem de 0 a terceiro ano e aqui do terceiro ao quinto. Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Então, essas foram as habilidades e os descritores que estão alinhados, relacionados às habilidades. Então, agora, nós vamos para a proposta da BNCC, a preocupação da BNCC em promover o desenvolvimento da proficiência leitora. E a sugestão, então, ela existe com essa finalidade, com a finalidade de escolher um texto que está aí na sua coleção, para que você possa, então, obter uma sugestão de como desenvolver, então, essa proficiência leitora. Olha, o desenho já antecipa. Esse texto serviu para a elaboração dos itens 8, 9 e 10. Que texto é esse? Telefone sem fio. Ah, que brincadeira gostosa, não é? Uma brincadeira tradicional. Eu diria até que, além de brincadeira, ela serve como uma dinâmica. De preferência em fila, um ao lado da outra, as crianças transmitem uma mensagem no ouvido da criança que está mais próxima. A mensagem pode ser uma palavra, pode ser uma frase escolhida por quem está na ponta, ou sugerida, por exemplo, pelo professor. Iniciado o jogo, os participantes têm que dizer ao ouvido a mensagem escolhida e transmitir para quem está ao seu lado.
Se alguém não entender bem a mensagem, tem que dizer mesmo assim, uma vez que a mesma não pode ser repetida. As mensagens costumam ser modificadas ao longo do jogo e o último fala em voz alta o resultado final. Isso é para a gente observar como é que a comunicação se perde quando ela vai passando de um para outro, para ele observar que nós não podemos confiar em mensagens que foi de disse-me-disse. Olha, o colega falou para o outro colega, que falou para o outro colega, não é? Então é para comprovar que a comunicação, ela pode sim ter ruídos, porque a pessoa que não ouviu direito, ela vai passar para o outro da forma que ela simplesmente fez uma suposição, não é verdade? E agora, esse texto, ele foi usado para os itens que você já viu, mas quais os descritores que foram explorados? Somente esse, identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, em paroxítonas e em proparoxítonas. Lembrando que os 3 itens usou-se esse mesmo descritor, certinho? Agora vem a sugestão. Qual é a sugestão agora? Bem, o objetivo, primeiro eu vou apresentar a vocês o objetivo dessa sugestão. Desenvolver a habilidade de comunicação oral, compreender a importância da clareza na comunicação, estimular a escuta ativa e promover a reflexão sobre a interpretação das mensagens. Bem, qual é o passo a passo da minha sugestão? Explicação das regras, execução da atividade. Explique as regras da brincadeira. Os estudantes se sentarão em círculo. O primeiro participante receberá uma mensagem simples, por exemplo, uma frase curta, que ele deve sussurrar para o colega ao lado. E assim por diante, até que a mensagem chegue ao último participante. O último participante deve falar em voz alta a mensagem que recebeu. Em seguida, compare-a com a mensagem original para ver como ela mudou ao longo da transmissão. Então, olha só, nós tivemos o texto, mas agora nós vamos fazer a vivência do jogo, dessa dinâmica em sala. E depois, roda de conversa e atividade de produção. Após a conclusão da brincadeira, formar um círculo para discussão. Perguntar aos estudantes sobre as observações durante a atividade. Eles perceberem mudanças na mensagem? Será que eles perceberam durante o jogo a mudança da mensagem original? Por que será que essas mudanças ocorreram? Bem, discutir a importância da clareza na comunicação e como pequenas alterações podem afetar o significado de uma mensagem. Pedir aos estudantes que escrevam sobre a importância da comunicação clara, utilizando exemplos da brincadeira do telefone sem fio para ilustrar as suas ideias, podendo escrever em forma de pequenos parágrafos, podendo fazer desenhos, dependendo da sua preferência e também das habilidades dos estudantes. Então, olha, eles vão fechar essa dinâmica que eles desenvolveram, fazendo uma reflexão sobre ela e produzindo ou um texto escrito ou uma ilustração, não é? Fique à vontade. Gostaram da sugestão? Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!